Saudações, soberanos e soberanas. Prazer ter vocês aqui no nosso canal de notícias do São Paulo. Eu sou o Cris e hoje vamos para mais um girinho de notícias aí após mais um empate do São Paulo no Brasileirão. Dessa vez com Fortaleza, 0-0. E difícil, né, a gente manter o bom humor depois de um jogo como esse, mas temos que seguir, né? Antes, lembra de se inscrever, compartilhe os vídeos com outros tricolores que você conhece. Curte aí para dar uma força pra gente. Agradeço novamente aí a toda a audiência e bora lá. Como vocês sabem, né? São Paulo ficou em mais um empate, dessa vez com Fortaleza, 0-0. E ontem, apesar do nervosismo, a gente falou sobre a falta que o Marcos Antônio fez no time, né? O Zubeldia teve que tirar ele porque ele estava suspenso e colocou o Bobadilha no lugar, que não tem o mesmo caguete de construir a jogada, de ir para cima, toque para frente. Falei, não fez uma má partida, mas não é a característica do Bobadilha essa, né? De construir a jogada. E a gente falou também que, meu, já estamos na merda mesmo, então compra logo esse jogador e boa. 25 milhões a mais, 25 milhões a menos para quem tá devendo 1 bilhão não vai fazer diferença nenhuma. O que não pode o time jogar que nem jogou ontem, sem construção, sem nada praticamente. O time não chutou no gol no primeiro tempo, gente. Não chutou no gol do Fortaleza no primeiro tempo. É inadmissível isso para um time do tamanho do São Paulo. E além de a gente perder a verticalidade, ainda ficamos expostos pra caramba, porque o Ferrarese tinha que ficar indo e voltando. Então toda hora era a bola, tinha um buraco entre o meio-campo e a zaga do São Paulo, e toda hora os atacantes do Fortaleza estavam batendo por lá, né? Então a gente ficou muito perto de perder também o jogo ontem. Eu tava olhando a tabela agora, São Paulo está na 10ª posição com 9 pontos. Se a gente tivesse convertido aquele pênalti contra o Sport na primeira rodada, tivesse convertido esse pênalti de ontem do Fortaleza, nós teríamos a mesma pontuação do vice-líder do Campeonato Brasileiro, 13 pontos. São 9 com mais 4. O time não jogar, o time não criar, já é um absurdo. Agora, ter a chance com o pênalti e os dois pênaltis que teve e não conseguir converter, o Beldia precisa fazer alguma coisa. Precisa pegar um jogador, tenha mais facilidade aí em bater pênalti, pôr o cara para treinar depois do horário dos treinos e ficar batendo pênalti, gente. Teve pênalti pro São Paulo, é o cara que vai bater e acabou. Acabar com essa história de jogador decidir na hora quem que vai bater, como que vai ser. Isso precisa acabar. O São Paulo perdeu 4 pontos por causa dessa palhaçada de ficar decidindo na hora quem é que vai bater o pênalti. Uma hora que o Caleri tá ruim, então vamos dar uma força pro cara, deixa ele bater o pênalti para fazer o gol e perde. Outra Ferreirinha que tem o desafio com o Neto, ia fazer 6 gols no total na temporada. E aí deixa o cara bate que nem uma criança de 7 anos, com a força da minha filha vai fazer 7 anos, que um goleiro anão pegava. Então, pelo amor de Deus, gente, o São Paulo não pode mais perder ponto por causa essas indefinições, esses detalhinhos bobos, que parecem bobos, mas que lá na frente no campeonato vão custar muito caro. Isso é coisa do técnico, gente. É o técnico que tem que resolver essas coisas. E ele tem que fazer alguma coisa e resolver isso para que o São Paulo pare de perder esses pênaltis. Na coletiva pós-jogo, ontem, o Zubeldia falou o óbvio, né? Que é que ele são muitos empates, que ele não gosta de empate, que ele preferia ganhar e perder, que somaria mais pontos. Mas vá. Ah, não acredito que ele aprendeu matemática básica. Aí sim, hein? Falou que o primeiro tempo nos custou muito caro e tal, mas não foi só o primeiro tempo. Ele falou também dos pênaltis perdidos, inclusive lembrou do pênalti do Sport também, mas que acontece, a gente tem que virar a página. Gente, como assim? Acontece, tem que virar a página. Isso não pode ser normalizado, entendeu? Isso precisa ser resolvido. Precisa ser resolvido. Não é possível que dentre todos os jogadores de São Paulo não tem um filho da mãe que saiba bater pênalti. E ele estava visivelmente irritado ontem, tava sarcástico na entrevista, entendeu? Deu para perceber que ele estava tão transtornado quanto eu fiquei ontem. Ele não estava com paciência nenhuma para responder as perguntas dos repórteres, ele acabou descontando nos repórteres. Mas, cara, o que ele precisa é treinar melhor os atletas dele. É isso que precisa fazer. E não adianta vir falar para mim, mas foi ele que bateu o pênalti. Quem é que escala? Quem é que treina esse time? Sou eu? Não sou eu, é o Zubeldia.
Então, de quem é a responsabilidade? Será que já não deu para perceber que não tem ninguém que bate pênalti nesse time, que está na hora de treinar alguém para fazer isso? E ele falou também, né, que a gente tem que também concordar da falta de jogadores, inclusive o Enzo Dias estava suspenso, o Marcos Antônio que fez uma falta do caramba, e disse que a gente não vai ganhar os jogos só com o escudo de São Paulo, só com o peso da camisa. Eu concordo com ele, mas e aí? O que ele tá fazendo para resolver isso, entendeu? Esse time é mal treinado, gente. Tá na cara, tá exposto que o time é mal treinado. O Zubeldia precisa melhorar isso com as peças que a gente tem. Não tem o que fazer. É o que tem, é isso aí. Enfim, foi o último comentário que eu fiz sobre esse jogo. Eu quero esquecer que esse jogo aconteceu, sinceramente. Quero esquecer desse pênalti perdido do Ferreirinha, para não pegar ódio dele também. É um jogador que está ajudando muita gente na temporada até aqui. E eu não quero ficar com essa birra com ele, entendeu? Mas o Zubeldia precisa resolver isso, cara. O Zubeldia precisa resolver isso e ele é o responsável, ele é o técnico, é ele quem treina. Então não sou eu que vou resolver, não é você. Quem tem que resolver isso é o Zubeldia. Próximo jogo nosso é contra o Alianza Lima, terça-feira. Vai ser às 7 horas da noite. A transmissão vai ser pela ESPN. E o Zubeldia, na entrevista coletiva também no jogo contra o Fortaleza, ele falou que não vai priorizar as Copas, que não deixa de competir, porque está muito cedo ainda. E que ele não vai priorizar a Libertadores, não vai priorizar a Copa do Brasil, que ele não vai abrir mão do Campeonato Brasileiro. E eu, sinceramente, acho que pra gente, Campeonato Brasileiro agora vai ser 45 pontos. É isso aí, no máximo uma classificação para Libertadores o ano que vem. Não acho que a gente saia disso, não. Já deu para perceber que a gente não conseguiu ganhar do Sport, a gente não conseguiu ganhar do Cruzeiro em casa, a gente não conseguiu ganhar do Fortaleza. Time que não ganha em casa, já falei isso no último vídeo, time que não ganha em casa, o futuro é rebaixamento. Então, assim, a gente precisa fazer os 45 pontos para ficar tranquilo, e aí o que vier a partir disso é lucro. E vai ter que priorizar mesmo Libertadores e Copa do Brasil, porque é o que vai sobrar pra gente no campeonato, se sobrar. Por mais que ele fale que não vai priorizar as Copas, ele vai ter que fazer isso em algum momento aí. E para esse jogo da Libertadores, a gente provavelmente vai ter a volta do Arboleda. O Arboleda já está liberado, na verdade, mas a comissão técnica não quis usar ele ainda. Tá com um pouco de receio, tá tendo bastante cuidado agora na volta dos jogadores. O Lucas, já vocês perceberam, a gente já tinha falado que ele ia jogar um pouco. Jogou lá uma meia hora contra o Fortaleza, foi muito mal, mas está totalmente sem ritmo de jogo, né? Vai demorar um pouco até ele recobrar a forma que ele estava quando se machucou contra o Palmeiras, né? O Oscar esquece, o Oscar vai demorar. Provavelmente a gente vai ver o Pablo Maia antes do que o Oscar, por incrível que possa parecer. O Pablo Maia já está treinando bem, já está meio que liberado para voltar a jogar também. Só que a comissão técnica está com medo, tá querendo dar mais um tempinho aí para ele se recuperar, já ficou até agora sem, né? Eles estão com medo, a verdade é essa, eles estão com medo de voltar ao jogador, aconteceu o que aconteceu com o Oscar, né? Aí depois fica sem a vida inteira sem voltar a jogar. E o Oscar tá desse jeito, tá sentindo muitas dores ainda na coxa. Então ele provavelmente aí vai mais uns 2, 3 jogos para voltar pro time, se não for mais. Então esquece o Oscar por enquanto. Vamos ter que se virar com o que tem mesmo. Fora esses também, fora o Oscar, né? A gente também não pode contar com o Luiz Gustavo, né? Que tá fora, a gente não sabe nem se volta nessa temporada. Caleri, que tá fora o ano todo. Ainda tem o Henrique Carmo, que nem foi usado, mas também tá machucado. E o Igor Vinícius, né? Que ele até chegou a usar, mas Deus que me perdoe, que tá com uma lombalgia. E também não vai poder ser usado. Isso a gente até agradece, né? Não que a gente queira que o jogador fique lesionado, mas também não quero que ele entre para jogar. E é isso, o vídeo de hoje foi esse. Vamos juntar os caquinhos aí contra o Fortaleza, reconstruir, porque terça-feira tem jogo importante. A gente é líder do grupo na Libertadores. Não podemos deixar a peteca cair, pelo menos lá. Precisamos classificar em primeiro para ter a vantagem do jogo, do segundo jogo em casa, decidir as classificações em casa, né? Obrigado novamente pela audiência. Um abraço, fique com Deus. Até a próxima e vamos, São Paulo!